Boa noite, irmãos, graça e paz. Daremos sequência aqui à série de mensagens, né? Como foi dito, começamos agora há pouco tempo, né? A série de mensagens do mês de abril. Falaremos aí dos personagens desde Adão até Abraão, os patriarcas aí. E hoje, pela manhã, quem pôde participar do culto, quem também participou de casa, pôde ouvir sobre a queda, Adão e Eva. E a próxima mensagem que vem na sequência é sobre Caim e Abel. E é sobre isso que a gente vai refletir nessa noite. Caim e Abel, uma história super conhecida para todo mundo que frequenta a igreja aí desde criança. Já ouviu a história de Caim e Abel, já cansei de contar a história de Caim e Abel para as minhas filhas, então é uma história muito conhecida. Fiquei feliz também de falar sobre Abel, né? Um Abel super importante, a gente tem outros Abéis importantes aí, né? Inclusive um está aí disputando um título agora, mas esse Abel tem muito a nos ensinar, muito a nos ensinar. E é isso que a gente vai ouvir hoje. Na verdade, vamos ouvir também muito sobre a vida de Caim, sobre como não deixar a nossa vida chegar ao ponto de que a vida de Caim chegou. Então vamos orar, irmãos, abaixa a sua cabeça. Senhor, te agradeço por mais um dia, te agradeço porque até aqui o Senhor nos guardou, o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor tem sempre nos mantido, Senhor Deus, nos perdoado. Muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, que é ela que nos sustenta até aqui, Senhor. Agora eu te peço que o Senhor continue falando conosco, como já tem feito, que teu Espírito esteja livre agora para agir, Senhor Deus, que seja apenas um instrumento aqui, Senhor Deus, e que a tua palavra venha nos edificar nesta noite, Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, quando a gente olha para a história de Caim e Abel, antes da gente ler o texto corrido aqui, logo vem na nossa mente o homicídio. Logo vem na nossa mente a tragédia, o fratricídio, onde já se viu um irmão matar o outro. Isso é absurdo, isso é chocante. E realmente é. Tudo isso é chocante, tudo isso é uma grande tragédia. Imagina só, você que já é pai, acontecer isso na sua própria família. O tamanho do desgosto, o tamanho da decepção que seria conviver com uma coisa dessa. Então, realmente, é algo muito chocante isso que acontece. Só que o que eu queria pensar aqui, hoje, com os irmãos, refletir junto, é o que levou Caim a cometer esse ato. O que levou Caim a chegar a esse ponto de assassinar o seu próprio irmão de sangue. O que o levou a fazer isso? Então, é quanto a isso que eu quero que a gente pense. Então, vamos ler o texto aqui, ele é curto, dá para a gente ler ele inteiro aqui de uma vez só, e depois a gente entra em alguns detalhes desses versículos. Está lá em Gênesis, capítulo 4, se puder colocar aí para todo mundo acompanhar, a partir do versículo 1 até o versículo 16. A palavra do Senhor diz assim: Adão teve as relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim.
E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsa da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não, e se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Como eu disse, é uma história trágica, é uma história triste. E o que levou Caim a chegar nesse ponto? Caim teve aqui a sua oferta rejeitada. E quando a gente pensa na oferta, a gente está pensando ali num acontecimento que ocorreu no momento de culto deles. E quando a gente pensa em momento de culto, a gente logo vem na nossa mente a adoração. E é isso que eu quero refletir. A vida de adoração de Caim, em comparação à vida de adoração de Abel. A vida de adoração de Caim era uma vida de Abel, era uma vida de adoração integral. A gente vai ver que nesse texto, explicitamente, Abel nem fala. Aliás, em qualquer texto, Abel não fala. Abel não tem nem as suas palavras citadas, simplesmente contam a história dele. Mas, em compensação, vamos ver outros textos aqui que mencionam Abel como um homem justo, como um homem de fé, um homem que agradou ao Senhor. Já Caim, não. Caim adorou também ao Senhor aqui, como a gente viu no texto que a gente leu, mas uma adoração superficial. E é isso que eu quero pensar hoje aqui. Como viver uma vida de adoração integral? Como viver uma vida de adoração verdadeira e não uma vida de adoração superficial, como a vida de Caim, como a adoração de Caim. Quando a gente pensa em integral, vem, pelo menos na minha mente, né? Vem logo pão integral. Vem logo suco integral. O pão integral, pelo amor de Deus, horrível. O suco integral é gostoso. Mas quando a gente pensa em integral, em integralidade, o que isso significa? Significa algo completo, algo que não sofreu modificações, algo que não sofreu reduções na sua essência. Quando a gente olha para o pão que não é integral, ele é feito, na sua grande maioria, de farinha branca. A farinha branca é aquela farinha que já foi refinada, que já perdeu certas características suas. Quando a gente vai olhar para um suco que não é integral, é um suco que foi diluído, é um suco que foi envolvido água ali, outras substâncias, em que ele não é mais ele na sua própria essência. Então é isso que eu quero pensar com os irmãos. Como a gente pode ter uma adoração integral, uma adoração completa, uma adoração plena, uma adoração perfeita. Só que aí logo, você que veio de manhã, já pode estar pensando aqui, como ter uma adoração perfeita, uma adoração integral, se eles estavam vivendo com o pecado? Às vezes a gente esquece disso. Caim é o primeiro personagem bíblico, ele é a primeira pessoa, depois de Adão e Eva, aqui, que é relatada na Bíblia, a nascer no mundo caído. Adão e Eva viviam na perfeição. Eles caíram, eles falharam, eles foram expulsos do jardim do Éden, e ali Caim nasce. Só que Caim nasce a partir de uma situação completamente nova. Caim é a primeira pessoa a nascer com a natureza pecaminosa que nós temos até hoje. Quando Adão e Eva pecaram ali, como foi falado hoje de manhã também, eles romperam uma série de ligações que tinham, perfeitas. Eles romperam a ligação do homem com Deus, eles romperam a ligação do homem com ele mesmo, eles romperam a ligação do homem com o próximo, e eles romperam a ligação do homem com a natureza. Tudo isso foi quebrado, tudo isso foi destruído pelo pecado. E imagina só, irmãos, nós, pais, que somos aqui, sabemos a dificuldade de conviver num mundo caído, de criarmos filhos em um mundo caído. Imagina Adão e Eva, que tinham vivido na perfeição, sabiam o que era a perfeição, haviam desfrutado da comunhão plena com Deus, agora não tinham mais acesso àquilo e tinham que criar um filho
no mundo caído. Imagina a dificuldade, como pais de Adão e Eva, para criarem Caim e Abel nos passos do Senhor. Era mais difícil para eles ainda do que para nós. Nós nascemos nisso, nós estamos acostumados com isso e temos que lutar contra isso todos os dias. Adão e Eva não. Com certeza vinha na mente deles, olha o que perdemos. Olha o que deixamos, agora não temos mais. E passaram por essa dificuldade e Caim nasce nesse mundo. Num mundo que os pais têm dificuldades de criá-lo e num mundo caído. Tá, então, Gregory, como que Caim poderia buscar uma adoração integral se ele já nasceu com o pecado? Se ele já nasceu com a natureza pecaminosa? Sim, a adoração plena, a adoração perfeita, a adoração sem pecado, a adoração... Já viram aqueles pães, né? 100% integral. A gente come, eu como os que não chegam a 100%, porque os 100%, pelo amor de Deus, não dá, ingerível, mas tem alguns que são 65%, 75%, 80% integral, e quando eu falo de buscar uma adoração integral, eu não estou falando de uma adoração 100%, irmãos. Não estou falando de uma adoração 100%, porque essa adoração 100%, ela vai ocorrer no céu. Ela vai ocorrer na volta de Cristo. Ela vai ocorrer quando todos nós juntos estaremos no céu adorando ao Senhor Jesus. Ali sim, eu espero por esse momento ansiosamente, como eu sei que os irmãos também esperam por esse momento. Porque é algo que a gente nem imagina como será. Só que até lá, a gente precisa buscar o máximo possível dessa integralidade. A gente precisa buscar o máximo possível daquilo que a gente conseguir transformar a nossa adoração de uma forma integral. E aí tem 4 pontos aqui que a história de Caim e Abel nos trazem para a gente conseguir buscar o máximo possível essa integralidade na nossa adoração. E o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é que para a gente ter uma vida de adoração integral, a gente precisa encontrar a nossa identidade em Cristo. E a gente vai ver aqui que Caim não tinha identidade. Quando a gente olha aqui para o versículo 1 e para o versículo 2, o versículo 1 vai falar que Eva ficou grávida e ela deu à luz a Caim, então ela disse, adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Quando a gente pensa na antiguidade, o significado dos nomes eram muito importantes. Eles eram muito necessários, eles tinham muito impacto para aquela sociedade. Hoje em dia não é tanto, mas naquela época tinha muito impacto o significado do seu nome. E o significado do nome de Caim é confuso. Existem algumas teorias sobre o significado do nome de Caim, e elas nem se parecem. Elas são bem diferentes uma das outras. A primeira teoria para o significado do nome de Caim é que ele significa adquirir, ele significa possessão. E isso vem muito desse primeiro versículo, em que Eva fala, adquirir um varão com o auxílio do Senhor. E agora vamos pensar no contexto de novo em que eles estavam. O versículo 3, o capítulo 3, versículo 15, vai falar, que é Deus falando ali para Eva e Adão, castigando-os, vai falar, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse é aquele que os teólogos chamam aqui de proto-evangelho. É a primeira vez que o evangelho é mencionado na Bíblia. Para a gente é fácil entender de quem que eles estão falando aqui, que o autor está falando. É claro que está falando de Jesus. Jesus que pisou na cabeça da serpente, Jesus que destruiu, Jesus que foi o descendente perfeito de Adão. Só que na cabeça de Eva, quando Deus fala para ela, o seu descendente ferirá a cabeça da serpente, o que ela imaginava? Que era o filho dela. Logo, quando ela tem Caim, ela pensa logo que é esse o descendente que vai ferir a cabeça da serpente. Ele que vai me vingar. Sabe aquela serpente que me enganou? O meu filho nasceu. Ele vai me vingar. Com o auxílio do Senhor, Ele me abençoou e eu gerei o meu descendente. Lembra que dos castigos de Eva foi qual? Dores de parto. E aí as irmãs sofrem com isso até hoje, que falam que é uma das piores dores que existe aí para o ser humano. Minha esposa passou por isso na segunda gravidez, ela realmente falou que queria tentar o parto normal, mas chegou uma hora ali, depois de algumas horas de sofrimento, que ela falou, não, pelo amor de Deus, corta isso aqui logo. Estou sofrendo demais.
E Eva passou por isso. Foi a primeira a passar por isso. Ou seja, ela sofreu, mas com o auxílio do Senhor, Caim nasceu. E agora eu tenho um varão que eu adquiri do Senhor, e esse vai ferir a cabeça da serpente, vai esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, na cabeça de Eva, essa era a identidade de Caim. Só que aí tem outro significado para o nome de Caim. Um outro significado para o nome de Caim é aquele que mexe com ferro, no hebraico. Aquele que mexe com ferro. Alguns colocam lança, que também tem a ver com ferro. Como eu falei, nada a ver um com o outro. Olha a confusão. E aí, aquele que mexe com ferro. O texto vai mostrar para a gente que Caim vira o quê? Agricultor. Nada a ver com quem mexe com ferro. E Caim vira agricultor, provavelmente por influência de quem? Do seu pai. Adão era um lavrador. Adão tinha como missão cultivar a terra, tomar conta dos animais, cultivar a terra, plantar e colher. E Caim provavelmente cresce ali com Adão, e Adão ensinando para Caim o que ele deveria ser. E ali Adão vai passando mais uma identidade para Caim, e Caim vai absorvendo aquela identidade que seu pai está passando. E aqui é o primeiro erro de Caim, e que a gente pode aplicar nas nossas vidas. O primeiro erro é você buscar identidade naquilo que esperam de você. Não é naquilo que esperam de você que você encontra a sua identidade. Caim tinha Eva imaginando que ele seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Caim tinha Adão instruindo ele a ser um grande lavrador, um grande agricultor. E será que era isso que Caim queria para a vida dele? A gente vai ver pela frustração de Caim, que o texto mostra, que não era. Ele era uma pessoa frustrada. Ele era uma pessoa que não estava satisfeita com a própria vida. Então, a gente não pode buscar a identidade naquilo que esperam da gente. Não que você não possa seguir o exemplo do seu pai, trabalhar na mesma coisa que seu pai. Eu trabalho com meu pai, irmãos. Eu trabalho com meu pai. Meu pai imaginava que eu seria jogador. Meu pai gastou metade da vida dele me acompanhando em jogo de futebol. Ele queria que eu fosse mais jogador do que eu mesmo. Não virei jogador. Acho que ele ficou mais frustrado do que eu. Depois vim trabalhar, estudei, agora eu trabalho com ele, e não há problema nisso. O problema é você achar que você vai encontrar sua identidade naquilo que os outros esperam que você seja. Por quê? Porque pode ser que aquilo não vingue. Na época que eu me frustrei, que eu vi que eu não seria jogador de futebol, que eu deixei tudo de lado, aquilo foi triste para mim. Foi difícil para mim aceitar que não era aquele o propósito de Deus para a minha vida. Na época eu não entendia. Agora eu entendo. Agora eu entendo o que aconteceu. E com certeza vocês passam por situações semelhantes, em que muita gente tem uma pressão gigantesca em cima daquilo que você, teoricamente, deva ser, e na verdade não é aquilo que você quer ser, não é aquilo que você deve ser. E aí quando você coloca a sua identidade nisso, eu vou ser o melhor médico, porque o meu pai me criou para ser o melhor médico. Eu vou ser o melhor engenheiro, porque o meu pai me criou para ser o melhor engenheiro. E aquilo não acontece, você se decepciona totalmente. Você se frustra, você desaba, que é o que acontece com Caim. Um outro local em que Caim busca a identidade errada dele, e isso a gente conversou até um pouco ontem, na reunião da juventude lá, na casa da Fernanda, do Cris e da Ana Paula, Caim buscava a identidade dele na aprovação. Quando Deus fala para ele que ele não foi aprovado, que a oferta dele não foi aprovada, o que acontece com Caim? Ele se transtorna. O texto dá a dizer que o semblante dele cai. É isso que o texto quer dizer. Quando fala que fechou a cara, na nossa tradução. Ou seja, ele fica muito irado. Ele fecha a cara na hora. Ele se revolta quando ele não tem a oferta dele aprovada. E a gente busca muito a aprovação dos outros. A todo momento. A gente vive numa sociedade de aprovação. Desde cedo a gente busca ser aprovado. Com as minhas filhas, você está dando bronca em uma, a Pietra ainda não, mas a Manuela que já fala bem, eu estou dando bronca na Pietra, isso aconteceu hoje. Eu dou bronca na Pietra, você não está sendo boazinha. Automaticamente a Manuela já vira, eu estou sendo boazinha, né, papai?
Automaticamente. Automaticamente. Por quê? Porque ela precisa daquela aprovação, e aquela aprovação dela, vendo a reprovação da irmã, faz ela se sentir o máximo. Olha só, eu estou sendo boazinha, a minha irmã não. Pecado? Olha o pecado ali. E aí, quando põe a irmã de castigo, então, aí ela fica radiante. Fica radiante. E aí tem que tomar bronca também, porque ficou radiante, porque a irmã ficou de castigo. A gente busca muito essa aprovação. Na escola, você tem que fazer prova, você tem que ser aprovado. Passa na escola, vai entrar num vestibular, você tem que fazer para entrar numa faculdade, você tem que fazer um vestibular para ser aprovado. Você sai da faculdade, você tem que fazer uma entrevista para ser aprovado na entrevista. Você entra no seu emprego, você precisa ser aprovado no seu emprego para receber uma promoção. Você casa, você precisa ser todos os dias aprovado pela sua esposa. Você precisa ser todos os dias aprovado pelo seu marido. Enfim, a nossa vida é uma vida de aprovação, irmãos. E também é natural. E também é natural. O que a gente não pode é colocar a nossa identidade nisso. E o que isso quer dizer? Eu não posso firmar a minha certeza, a minha fé, a minha alegria quando eu sou aprovado. Por quê? Olha que interessante, irmãos. A nossa aprovação, ela tem que ser de Deus. Sim, Paulo mesmo fala no versículo que a gente leu ontem, em que busca a aprovação de Deus e não a dos homens. Só que olha que interessante. Quem consegue ser aprovado por Deus o tempo todo? Ninguém. A gente erra, a gente falha o tempo todo. E Tiago fala que quando a gente erra em um ponto da lei, a gente está errando na lei toda. Ou seja, nem por Deus a gente consegue ser aprovado o tempo todo. E isso leva ao quê? Muitas pessoas a levaram o evangelho como um fardo, como um peso, em que ela precisa ficar seguindo regras para ser aprovado pela igreja e também por Deus. Irmãos, a nossa aprovação sem merecimento ocorreu na cruz. Ocorreu na cruz. Nenhum de nós merecia ser aprovado, mas Jesus morreu na cruz e nos declarou o quê? Justificados pela obra dele. Ali nós fomos aprovados. Ali nós tivemos o nosso passaporte para o céu liberado. Não pelo que fizemos. Então, a gente precisa ter na nossa cabeça que a aprovação necessária para as nossas vidas eu já tive. Ela ocorreu na cruz. Lá eu fui salvo. Lá eu fui liberto. Lá eu fui redimido. E agora eu posso viver em espírito de gratidão por esse Deus que me salvou. Se a gente buscar a aprovação de pessoas, a gente está perdido. A gente vai ser reprovado e a gente vai se frustrar. A gente vai tentar pertencer a grupos e a gente vai se frustrar. A gente vai tentar ser aprovado no nosso emprego e aí vão passar a perna na gente, vão colocar outra pessoa no lugar que a gente esperava que nós merecíamos, vamos nos frustrar. E vamos entrar em depressão, e vamos ficar triste, e vamos deixar o nosso semblante cair, como Caim deixou. A última forma de você buscar a identidade errada é você buscar sua identidade em realizações. Caim era uma pessoa que claramente buscava realizações para a sua vida. Tanto que o castigo de Deus para Caim não foi que ele morresse. Logo mais na frente, na lei de Moisés, a gente vai ver que aquele que matasse o outro merecia o quê? A morte. Interessante que com Caim não foi assim. A pena de Caim foi o quê? A terra que você cultivar, ela não vai ter força. Ou seja, as suas realizações não vão ser bem-sucedidas. Por que Deus castiga Caim nisso? Porque sabe que o coração dele estava ali. A busca da identidade de Caim estava naquilo que ele realizasse e que ele seria aprovado pelos outros. Ele queria ver que a terra dele frutificasse e que os outros aprovassem. Ele queria ser o melhor filho. Ele queria ser o melhor agricultor. Ele queria ser o melhor profissional. Ele queria realizar. E aí a gente conhece muita gente assim, né? Que acha porque tem um bom padrão de vida, porque acha que tem um bom emprego, porque acha que tem um bom status, ou que acha porque acha que tem muitos seguidores nas redes sociais, elas estão por cima. Para Deus, isso de nada vale, meus irmãos. Realizações terrenas, para Deus, não importam. Elas podem importar para a nossa sociedade caída. Pode. Com certeza ela importa. Pessoas
com condições melhores de vida, pessoas com mais abertura, conseguem coisas muito mais fácil. Esse negócio de meritocracia, eu concordo com a meritocracia, mas eu também concordo que tem uma mãozinha ajuda muito na meritocracia. Dependendo do seu contato, dependendo da sua influência, você consegue coisas muito mais fáceis. E aqui você é recompensado por isso, por essas suas realizações. Quantas pessoas vocês já não ouviram para falar, ou vocês já não conhecem, que têm tudo na vida, mas, na verdade, são vazias? Quantas pessoas ricas, CEOs aí de multinacionais, pessoas super importantes, cometem suicídio? Porque não encontraram a verdadeira identidade delas em Cristo. A identidade delas está na realização. E a gente precisa fugir disso. E onde encontrar a nossa verdadeira identidade, então, irmãos? Em Cristo. Vamos olhar para Abel. Como eu falei, o que Abel disse? Nada. Abel não fala nada. Mas, a gente vai ver em Hebreus 11:4, que fala, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Abel foi um verdadeiro adorador. Abel foi conhecido como justo, como homem de fé. E a fé dele ainda fala, mesmo após estar morto. E quando a gente olha para o... Lembra que eu falei de significado de nomes? Sabe qual que é o significado do nome de Abel? É sopro. Passageiro. Olha o nome que Abel recebe. Teoricamente, a identidade da mãe é completamente diferente da identidade que Caim está recebendo. Só que por mais que a vida dele, aqui nessa terra, foi um sopro, foi passageira, foi rápida, a sua memória, o seu sangue, aquilo que ele deixou de legado, ecoa para nós até hoje. A gente está aprendendo aqui com a vida de Abel, que foi um sopro. Abel viveu, Abel morreu. Não sei quantos anos Abel viveu, lógico que dentro daquele contexto foram muitos, né? A gente precisa lembrar que Adão viveu 930 anos. Então, quando isso daqui aconteceu, os meninos provavelmente deviam ter lá seus 500 anos, pelo menos. Então, não eram adolescentes, vamos dizer assim. Então, Abel viveu, para o nosso contexto, muito, mas para o contexto da época, pouco. A gente vai ver que depois Caim ainda tem sua geração. Ele é expulso do Éden, da região do Éden, vai viver ao leste do Éden, que é o como falam, né? E tem uma grande descendência. Ou seja, a vida de Abel foi tomada. Poderia ter vivido muito mais ainda. Mas, mesmo com uma vida curta, ele deixou sua marca. E é isso que eu queria trazer para vocês. Quando você morrer, como vão lembrar de você? Pô, o Gregory foi um homem de fé. O Gregory foi um homem justo. Ou o Gregory me deixou uma grande herança. O Gregory foi o melhor empresário que a gente conheceu. Onde a gente tem colocado a nossa prioridade? Onde as pessoas vão lembrar de nós? Como o melhor pai, como uma melhor mãe, como o melhor marido, ou como o melhor profissional? Onde tem sido onde temos colocado as nossas prioridades? A segunda característica para a gente ter uma vida de adoração integral é que é necessário intencionalidade. A nossa vida de adoração ela precisa ser intencional. Quando a gente vê aqui as ofertas, a gente vai ver no versículo 3 que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho a gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Caim era agricultor. Caim trouxe oferta do fruto da terra. Abel era pastor de ovelhas. Ele trouxe sua oferta de sangue, sua oferta de carne. A primeira coisa que a gente pode ver aqui é que Deus é team churrasco e não team salada. Deus prefere um churrasco, a gordura, o cheirinho da gordura subindo, do que uma salada. Brincadeiras à parte, irmãos, muita gente acha que Deus rejeitou a oferta de Caim por causa do tipo de oferta que ele levou. E não é isso.
Não é o tipo de oferta. Tanto que, posteriormente, na lei de Moisés, a gente vai ver que foi instituída a oferta de cereais. Ela tinha função diferente da oferta de sangue, que era um holocausto, que era o sacrifício, mas ela era uma oferta válida, ela era uma oferta aceitável pelo Senhor. Então o problema não foi qual oferta Caim levou. O problema foi como Caim levou essa oferta. A gente vai ver que o texto fala que Caim levou uma oferta ao Senhor. O que um artigo indefinido aqui, demonstra para a gente, irmãos? Que ele pegou aquilo que ele tinha ali na hora. Uma coisa que ele não deu importância. Ele devia estar atrasado, pegou qualquer coisa ali, colocou na cesta e foi. Já Abel, ele trouxe das primícias do seu rebanho. O que é as primícias? É aquilo que é o melhor, aquilo que é o primeiro. E Abel apresentou aquilo ao Senhor. E esse foi o problema da oferta de Caim. Caim não ofertou ao Senhor com intencionalidade. Ele fez de qualquer jeito. Ele fez da boca para fora. Ele fez porque ele tinha que fazer. Ele fez porque ele estava cumprindo um ritual. Ele fez porque, provavelmente, os pais tinham ensinado que eles deveriam fazer aquilo. Já Abel, não. Abel fez aquilo de coração. Abel fez aquilo realmente adorando ao Senhor de coração sincero. Quantas vezes a gente não faz isso nas nossas vidas, irmãos? Quantas vezes a gente não adora a Deus de maneira superficial? Quantas vezes a gente não adora a Deus sem dar o nosso melhor? Pode ser que você esteja aqui hoje sem dar o seu melhor. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Quantas vezes a gente não tem a intencionalidade de servir ao Senhor como verdadeiro adorador? João 4:23 vai falar que o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E olha que interessante. Quando o Senhor rejeita a oferta de Caim e aceita a oferta de Abel, o texto mostra para a gente que ele não está rejeitando somente a oferta. Que ele não está aceitando somente a oferta de Abel. O texto fala que o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Quando você adora sem intencionalidade, Deus rejeita a sua oferta e rejeita você. Quando você adora com intencionalidade, de forma integral, Deus aceita a sua oferta e você. É impossível separar a oferta do adorador. As coisas andam juntas. Não adianta você vir dar uma baita de uma grana para a igreja. Vem aqui e fala, não, eu trabalho, eu tenho um bom emprego, então eu vou chegar lá e vou dar um baita de um cheque para a igreja, aquele dinheiro vai ser útil? Vai ser útil. Mas para a igreja. Para o Senhor, ele, se não for com intencionalidade, ele vai rejeitar o seu dinheiro e ele vai rejeitar a você. Assim como Jesus mostra lá no Novo Testamento que o Senhor aceita a oferta de quem? Da viúva, que era apenas uma moedinha. Para o Senhor não importa o que é apresentado. Importa como você apresenta aquilo ao Senhor. Se você é um baita de um professor, se você tem um baita de um dom de ensino, e você se dedica para realmente apresentar aquilo ao Senhor, e apresenta aquele seu dom de todo o seu coração, você vai ser aceito pelo Senhor. Se você tem um baita de um dom de ensino, e você sabe que você vai dar uma aula na EBD, e aquela aula para você é muito simples, você não precisa nem estudar, e você vai e faz de qualquer jeito, porque você sabe que você tem capacidade de fazer aquilo, a sua aula pode até ser boa, para quem está ouvindo, porque Deus usa até mesmo aqueles que não o adoram. Mas para o Senhor, ela foi rejeitada. E você foi rejeitado junto com a sua oferta, junto com o seu dom, junto com o seu talento. E muitas vezes você adorar com intencionalidade é custoso, é trabalhoso, é difícil. Quem trabalha aqui na igreja sabe, quem
participa dos ministérios aí sabe muito bem o quanto é trabalhoso. O quanto de dificuldade que aparece. O pessoal que está aqui prestes a ter o Retiro dos Homens, do Retiro dos Homens eu não faço parte da liderança, mas faço parte da liderança do projeto, faço parte da liderança quando tem acampamento dos jovens, da juventude. Dá trabalho? Muito trabalho. O tanto que você tem que preparar. O tanto de propaganda, o tanto de marketing que você precisa fazer para fazer os outros participarem. Muitas vezes aquilo cansa. Muitas vezes aquilo esgota. Abel teve trabalho, teve custo para apresentar as primícias do rebanho dele. As primícias é aquilo que tinha maior valor. Ele deu aquilo que ele tinha de melhor. Ele não deu o que sobrou. Quando a gente recebe doação para o projeto aqui, tem algumas coisas que vêm que, meus irmãos, pelo amor de Deus, a gente olha, a gente faz a separação ali, a gente olha para aquilo e fala, gente, quem teve capacidade de achar e mandar uma coisa dessa, achando que alguém vai usar algo disso? A pessoa simplesmente deu aquilo que sobrou. Ela não quis ter custo na adoração dela. Ela não teve intencionalidade na adoração dela. Quando você vai preparar um sermão, seminaristas aí, ou uma aula de EBD, os pastores sabem o quanto isso demanda tempo. O quanto você tem que se dedicar para isso. Muitas vezes você deixa de passar um tempo com a sua família, muitas vezes você deixa de passar um tempo descansando, muitas vezes você abre mão de muita coisa. Por quê? Porque isso é custoso, é trabalhoso. Mas quando você vê que o seu dom está sendo utilizado para a glória de Deus, você sabe, e aquilo é prazeroso para você. Aquilo é motivo de alegria, porque você vê que você está sendo usado para a glória de Deus. Você está contribuindo com o seu dom, com o seu trabalho, para que o reino dele seja crescido, que seja expandido. É isso que a gente precisa saber, irmãos. Se você quer um termômetro aí para medir a sua adoração, se ela está com intencionalidade ou não, quanto de trabalho, quanto de custo, quanto de esforço você está tendo na sua adoração? Pensa aí. O quanto a sua adoração tem custado para você? Se não tem custado nada, você simplesmente vem para o culto da igreja, ouve a palavra, sai edificado, passa a sua semana. Com certeza, o seu termômetro aí de intencionalidade na adoração está lá embaixo. A adoração ela precisa ser, muitas vezes ela é trabalhosa, ela é custosa, mas ela também é prazerosa, como foi a de Abel, uma adoração integral. O terceiro ponto que a gente vê aqui, que a gente precisa ter para viver uma vida de adoração integral, é que é necessário que a gente tenha domínio sobre o pecado. No versículo 7, a gente vai ver que Deus fala para Caim. Primeiro ele chama Caim e fala, Caim, por que você está aí emburrado? Por que você está com essa cara fechada? O que aconteceu? E é muito o cuidado de um pai realmente com o filho, né? Às vezes você vê o seu filho emburrado, um cara de bravo, você vira para ele e fala, por que você está com essa cara? O que está acontecendo? E Deus chega para Caim e pergunta. Lógico, é uma pergunta retórica, né, gente? Deus sabia. E aí Deus já responde, e Deus dá duas opções para Caim, a partir daquilo. Caim, você errou na sua oferta, mas agora você tem duas opções. Se você fizer o que é certo, não é verdade que você vai ser aceito, que você vai ser aprovado? Mas se você não fizer o que é certo, continuar fazendo o que é errado, continuar com a sua cara fechada, continuar com a sua cara transtornada, o pecado está à porta, pronto para te atacar. E quando ele fala que quando Moisés coloca o pecado está à porta, pronto para te atacar, ele está simulando para Caim, Deus está simulando para Caim aqui, aquela imagem de um animal pronto para dar o bote. Quando a gente olha para um animal pronto para dar um bote, quem tem gato aí sabe, em casa, eu tenho a gata lá, eu vejo. Você chega perto da gata, a gata já abaixa e já faz assim. Ó. Normalmente, o animal se abaixa, o animal fica preparado, muitas vezes o animal se esconde para atacar. Quem faz muito isso são as cobras. E olha como Deus está falando aqui para Caim, né? Por que será
que Deus está mencionando e trazendo na cabeça de Caim o aspecto de uma cobra. Ele sabia o que tinha acontecido. E o animal está ali pronto para atacar, e o animal faz isso por 2 motivos, né? Ele faz isso, primeiro, porque ele não quer ser visto, então normalmente ele se esconde. Quem vê os felinos, tem muito disso, né? A gente vê Discovery Channel, a gente vê as onças lá, às vezes eu vejo isso, as onças, né, vão lá para atacar o rebanho, ela vai quietinha, escondida, para não ser vista, e ela vai abaixada também, normalmente. O animal se abaixa. Por que o animal se abaixa? Porque se a presa olha para ele e consegue enxergar ele, além de ele tentar se esconder, né, a presa vai ter uma impressão de que ele é menor daquilo que ele realmente é. Ela vai estar ali abaixado, a presa vai olhar, quem sabe ele não foge? Quem sabe ele acha que eu sou bonzinho? E é isso que Deus está falando para Caim. O pecado, ele está do lado de fora da porta desse jeito, agachado, à espreita, pronto para te atacar. E é exatamente assim que o pecado está nas nossas vidas, irmãos. O pecado, ele não acontece de uma hora para outra. Caim não matou Abel de uma hora para outra. O adultério não acontece de uma hora para outra. O divórcio não acontece de uma hora para outra. O suicídio não acontece de uma hora para outra. Ele vai acontecendo, de pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho você vai sendo dominado pelo pecado. Você acha que está no controle. Você vai achando que você está por cima. E quando você vai ver, você já está engolido. É assim que acontece nas nossas vidas com o pecado. E é assim que aconteceu com Caim. Caim tinha 2 opções aqui, irmãos. Aqui Caim não tinha matado Abel. Deus falou, se arrepende. Se você fizer o que é certo, você vai ser aprovado. Se você não fizer, se você continuar assim, o pecado vai te dominar. No versículo seguinte, Caim mata Abel. O pecado dominou Caim. O pecado tomou conta da vida de Caim. E ele se tornou um assassino do seu irmão. A gente não pode brincar com o pecado, irmãos. A gente precisa, para ter uma vida de adoração integral, adoração verdadeira, a gente precisa lutar contra o pecado. A gente não pode achar que o pecado está ali e é bonzinho, bonitinho, vou fazer um carinho dele. Eu consigo, ele está aqui, eu consigo tomar conta dele, ele não vai ultrapassar os limites. Não é assim, irmãos. Você pode achar que você está no controle. E quanto mais você acha que você está no controle, pior vai ser a queda. Por isso que a gente precisa lutar. A gente precisa lutar, mesmo que for contra o mesmo pecado. Lutar diariamente contra ele. Você cai sempre no mesmo pecado, se você se arrepende e você luta contra ele, amém, irmãos? Amém, irmão? Você está lutando contra ele. Você está se arrependendo, você está tentando fazer diferente. Glória a Deus. Continua assim. Busca mais a Deus ainda para que você se fortaleça e vença essa batalha. O que você não pode é acostumar. O que você não pode é se acomodar com isso. A gente precisa realmente lutar para poder ter uma vida de adoração integral. Como eu falei no começo, eu vou conseguir vencer todos os meus pecados? Não vou. Eu vou cair. Eu sei que eu vou cair, mas quando eu cair, eu vou me arrepender, eu vou tentar fazer diferente, e eu não vou permitir que o pecado me domine. Isso é ter o domínio sobre o pecado. Quando Jesus morreu na cruz, quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você pôde ter a escolha de não pecar. Quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente tem a opção de não pecar. O pecado não nos domina mais. A gente não é mais escravo do pecado. Antes de receber a Cristo, a gente não consegue não pecar. Tive uma conversa com a minha filha um tempo atrás, a gente, né, a Natália, e ela estava, ainda faz de vez em quando, mas ela estava batendo nos amiguinhos na escola. Alguns dias seguidos, aí a professora mandou aquele recado que a mãe adora, né, na agenda. Conversa com ela está batendo. Aí a gente foi conversar com ela. E aí, acho que foi a Natália que estava conversando com ela, virou para ela e falou assim, ela chegou, ela pegou ela na escola, ela falou, mãe, bati em alguém, ou não sei o que eu fiz, ela falou alguma coisa que ela tinha feito errado na escola. E aí ela começou a chorar, porque ela estava com medo de ser disciplinada, de ficar de castigo. Abriu aquele berreiro e tal. E aí ela falou, nunca mais quero vir na escola, mãe.
Por que você nunca mais quer vir na escola? Porque eu não consigo não bater. Falo desse jeito. Eu não consigo não bater nos meus amiguinhos. E aí eu fiquei pensando, olha só, essa é a sensação que a gente tem quando a gente não conhece a Cristo, com os nossos pecados. Eu não consigo superar esse pecado. Eu não consigo não bater. Eu não consigo não trair. Eu não consigo não fumar. Eu não consigo não fofocar. Eu não consigo não mirar. Eu não consigo não tratar mal. Eu não consigo não falar palavrão. É mais forte do que eu. Isso é a armadilha do diabo para você, irmão. Se você já é salvo, você consegue. Com a capacitação do Espírito Santo que habita em você. Você tem poder sobre esse pecado. Você consegue vencer esse pecado. Dobra o seu joelho, clama a Deus, pede ajuda, queira mudar, que a santificação é uma via de mão dupla. O Espírito Santo vai te capacitar e você vai conseguir mudar. É assim que funciona. Faça isso, prove disso, que você vai ver como Deus pode transformar a sua vida. Por último, para a gente ter uma vida de adoração integral, é necessário arrependimento genuíno. Quando Deus confronta Abel e vira confronta Caim e vira para Caim e fala: Caim, onde está seu irmão? Mais uma pergunta retórica. Caim é debochado. Caim vira para Deus e fala: por acaso eu sou tutor do meu irmão? Caim é debochado com Deus. Caim não leva Deus a sério. E aí Deus vira e fala: o sangue do seu irmão clama da terra. Algumas versões falam por vingança. O sangue do seu irmão clama por justiça. O que você fez? E aí Deus dá o castigo, né, a punição de Caim. E aí qual que é a reação de Caim, irmãos? A reação de Caim, quando a gente pensa, por exemplo, na reação de Davi, quando é confrontado pelo profeta Natã, e o profeta Natã vira para Davi, muito nome, vira para Davi e fala: você pecou, esse homem é você que pegou a única ovelha que o outro tinha, mesmo você tendo muitas. Qual que é a reação de Davi, irmãos? Davi se ajoelha, Davi se prosta e fala: pequei contra o Senhor. Essa é a reação de Davi. Davi cometeu o mesmo pecado que Caim. O mesmo. Assassinato. E pior, antes já tinha tido o adultério. E a reação de Davi é se quebrantar, é se ajoelhar diante do Senhor e falar: pequei contra o Senhor. Não tenho mais o que falar. Pequei contra o Senhor. A reação de Caim é qual que é? Aqui no versículo 13: Senhor, meu castigo é tão grande que não posso suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, da sua presença eu vou ter que me esconder, serei um fugitivo e errante pela terra, quem se encontrará comigo me matará. A reação de Caim é se vitimizar. A reação de Caim é se colocar para Deus como: nossa, pobrezinho de mim, olha o que está acontecendo comigo, esse castigo é muito forte para mim, onde já se viu eu receber isso como recompensa? A gente vive numa sociedade de vitimização gigantesca. A gente vive num contexto de que qualquer coisa que a pessoa recebe de punição, ou de consequência, ou de que acontece na vida dela, ela se vitimiza. Ela se vitimiza, ela se coloca como injustiçada, ela se coloca como não merecedora daquilo. Às vezes ela tem razão, às vezes ela tem razão. Mas muitas vezes a pessoa não tem razão. E ela se vitimiza. Ela se coloca como aquele que não merecia aquela punição. A gente já viu casos na TV aí de mães, pais que vão para a escola tirar satisfação com o professor que reprovou o filho. Teve um caso desse na escola da minha irmã. O menino foi reprovado, pronto. A mãe foi fazer um motim lá na porta da escola. Onde já se viu eu pagar a escola para o meu filho ser reprovado? Que injustiça. Ele foi reprovado porque não passou na prova, porque não fez a responsabilidade dele. E aí o menino se tornou a vítima de ter sido reprovado pela escola. Olha a inversão de papéis, a inversão de valores. E é isso que Caim estava tentando fazer aqui. Caim se coloca como uma vítima. Eu não merecia isso, em outras palavras. Esse castigo é muito pesado, eu merecia menos. Eu só matei o meu irmão. Onde já se viu?
a gente precisa assumir a responsabilidade e se arrepender verdadeiramente pelos nossos pecados. Eu sou falho, eu tenho os meus erros, eu tenho os mesmos problemas. E a gente precisa ser humilde o suficiente para se arrepender. É fácil? Não é. Quem é casado sabe. Minha esposa e eu sabemos. Como é difícil você virar para sua esposa e falar: eu estou errado, me perdoa. Você fica quieto até tudo voltar ao normal. E às vezes passa. Aí passa dias e vocês não se falam, até que um dá o braço a torcer, volta a falar, e aí finge que nada aconteceu. Mas o pedido de desculpa, o arrependimento genuíno, deixa para lá. Muitas vezes isso acontece. E a gente não assume a responsabilidade pelos nossos erros. E diante de Deus, a gente precisa, falei sobre esse pecado no ponto anterior, para a gente poder ter uma mudança de vida, buscar uma vida de santificação, a gente precisa ter um arrependimento genuíno. Deus é misericordioso, irmãos. Graças a Deus por isso, irmãos. Caim recebe o pecado dele e Caim ainda reclama. Quem me vê vai me matar. E aí Deus faz o quê? Mesmo com esse cidadão, nesse estado, Deus faz o quê? Tem misericórdia. E fala: não vão te matar. Põe uma marca em Caim, que ninguém sabe até hoje o que é essa marca, só tem especulações, mas Caim recebe uma marca. E quem tentar matar Caim vai sofrer 7 vezes mais aquilo que tentar fazer. Foi pelo que Caim fez? Não. Foi pelo arrependimento de Caim? Não. A gente vai ver lá no Novo Testamento que Jesus conta a parábola de se um juiz mau concede benevolência, quanto mais o nosso Pai bondoso que estás no céu com os seus filhos. Quando a gente se arrepende, Deus é misericordioso. Deus perdoa. Deus é um Pai que está de braços abertos para nos perdoar, para caminhar conosco, para, quando a gente cair, dar a mão para a gente, nos levantar e falar: vamos junto, vamos de novo. Caiu de novo? Vamos junto, vamos de novo. É isso que Deus faz por nós, irmãos. O último versículo, Hebreus 12, 24, fala assim: a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Abel foi o primeiro a morrer por ser um adorador verdadeiro de Cristo, de Deus na época, né? Ele foi o primeiro. Depois dele, diversos. Até hoje, a gente viu o vídeo aí, o André comentou, até hoje temos pessoas que morrem, derramam o seu sangue como Abel derramou, por ser um verdadeiro adorador. Só que o autor de Hebreus fala: o sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de todos esses. Por quê? Porque o sangue de todos esses clama por vingança, clama por justiça. É isso que a gente olha quando a gente lembra daquele missionário que foi morto no Quênia, por exemplo, o ano passado. Não sei se os irmãos lembram. Que teve o seu carro, que botaram fogo, que queimaram ele vivo, por ele ser um missionário. Quando a gente olha para uma coisa dessa, o nosso coração clama por justiça. Muitas vezes clama até por vingança. Mas o sangue que Jesus derramou na cruz, ele não clama por justiça. Ele é a própria justiça. Ele, por livre e espontânea vontade, derramou o sangue dele lá. E não precisa que ninguém faça justiça por ele, porque aquilo foi feito por mim e por você, por vontade dele. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. O sangue de Jesus derramado na cruz por nós fala melhor e vai sempre falar melhor do que qualquer sangue derramado, por mais triste, por mais difícil que seja, por mais trágico que seja. O sangue de Jesus tem poder para transformar qualquer vida de qualquer pessoa, em qualquer situação. É isso que o autor de Hebreus traz para a gente. E você pode não ter tido acesso a isso ainda. Você pode não ter tido acesso a esse Evangelho. E você tem a oportunidade. Todos os dias, hoje você está tendo. Nessa noite você está tendo. Mas
você também pode olhar para a sua própria vida e ver que você não está levando uma vida de adoração integral. E é momento para você se aproximar de Deus, para você se quebrantar, para você se colocar diante dele e viver uma vida de integralidade na sua adoração. E é isso que eu queria que a gente fizesse hoje, irmãos. A começar por mim. Quantas vezes eu já não adorei sem intencionalidade? Quantas vezes? Várias vezes, irmãos. E assim como eu, vocês também, tenho certeza disso. A gente precisa se quebrantar. A gente precisa reconhecer os nossos erros e buscar cada vez mais essa integralidade, essa essência verdadeira de adoração. Porque é esse tipo de adorador que o Pai procura, aqueles que o adoram, em espírito e em verdade. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço pela vida de Abel, que foi um sacrifício vivo pelo Senhor, um verdadeiro adorador. Te agradeço também porque podemos aprender com a vida de Caim, Senhor. Te agradeço porque podemos olhar para a vida dele e vermos como devemos fazer diferente, Senhor. E te peço, através do teu Espírito, que o Senhor esteja realmente nos capacitando a isso, Senhor. Sabemos que no que depender da gente, a gente não consegue, no que depender da gente, somos falhos, vamos olhar, vamos desanimar, mas o teu Espírito, Senhor, nos capacita quando nos colocamos à sua disposição, Senhor. E te peço que o Senhor esteja realmente quebrantando o nosso coração, nos enchendo do teu Espírito, para que a gente possa buscar uma vida de uma adoração mais verdadeira a Ti, Senhor. Que a gente possa realmente encontrar nossa identidade em Ti, Senhor. Que a gente possa ter intencionalidade naquilo que fazemos para o Senhor, Senhor Deus. Que a nossa devocional possa ser de coração. Que a nossa adoração possa ser de coração. Que a gente possa realmente lutar contra o pecado que nos atrapalha, contra o pecado que tenta nos derrubar. Que a gente possa se arrepender quando pecarmos, Senhor Deus, e olharmos para Ti e vermos um Pai que está de braços abertos, Senhor Deus, para caminhar conosco, para nos ajudar, para nos levantar, não importa quantas vezes caímos, Senhor, que a gente possa realmente contar com Teu Espírito para sermos cristãos melhores, para sermos Teus filhos, para sermos verdadeiros adoradores, Senhor. Complete essa palavra no coração de cada um aqui, Senhor, no coração de cada um que nos assiste em casa. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém.